Neste vídeo vamos falar especificamente sobre o mecanismo de nesting ou aninhamento do SAS. Um exemplo muito simples de aninhamento em SAS. Aquilo que nós chamamos por nesting. Nesting significa colocar dentro de. Ora, neste caso concreto nós temos aqui uma estrutura muito simples de uma página web. Temos aqui obviamente todos os elementos que começam e terminam a página web, mas temos aqui duas estruturas propositadamente aqui colocadas para nós mostrarmos qual é a utilidade do nesting. Neste caso nós temos aqui duas hiperligações e temos uma unsorted list com os seus três elementos. Depois temos aqui a mesma estrutura, embora que, obviamente, em vez de termos aqui dois links, temos apenas um, está aqui da parte de baixo, está a seguir à unsorted list, mas eles têm uma particularidade, é que estes dois itens pertencem a um div, que tem inclusive uma classe chamada caixa. Ora, o que nós iríamos fazer, por exemplo, para formatar listas, ok? Neste caso, unsorted list, nós poderíamos aqui diretamente no CSS, se estivéssemos a trabalhar exclusivamente com CSS, colocar UL e, por exemplo, colocar aqui color red. Ora, o que é que vai significar então este código que aqui está? E atenção que eu estou a alterar especificamente no main.css, não estou a utilizar o SAS. Se eu agora for refrescar aqui o meu código, nós vamos ter a oportunidade de ver que ambas as listas, quer aquela que está fora, quer aquela que está dentro do div, são alteradas. Se eu obviamente quisesse aqui especificar uma alteração diferente, ou neste caso uma cor diferente, eu poderia obviamente fazê-lo, utilizando para isso classes, etc. Mas existe uma outra forma no CSS de podermos fazer isso, nomeadamente utilizando aqui o facto de nós termos um div com uma classe caixa. Poderíamos ter mais divs e por conseguinte aqui só temos uma, mas temos, é o suficiente. E o que nós poderemos fazer é simplesmente o seguinte, colocar aqui ponto caixa e agora queremos dentro da caixa alterar a unsorted list. Então colocamos um espaço, colocamos o L e agora podemos definir aqui color blue. Ops, aqui assim. Ok? Se nós agora guardarmos este ficheiro de CSS, o que aconteceu aqui foi que fomos definir especificamente para a UL, dentro da caixa, uma cor diferente da UL global. Então vamos ter aqui o texto a vermelho e o texto a azul. Ora, é aqui que entram então os nestings, ou o nesting, o conceito de nesting em SAS. O que é que vai acontecer? Em algumas circunstâncias, a estrutura da nossa página web, que normalmente tem este aspecto organizacional, isto é, tags dentro de outras tags, etc. Normalmente as estruturas de HTML podem se tornar demasiado complexas e termos divs dentro de outros divs, etc. E muitas vezes o que vai acontecer é que quando formos a escrever diretamente aqui o nesting, ou neste caso estas classes aninhadas uma dentro das outras, poderemos ter aqui uma extensa coleção de informações que às vezes se torna um bocadinho mais difícil de ler. Ora, no main.scss nós poderíamos fazer exatamente aquilo que aqui está. Eu agora vou apagar aqui, pura e simplesmente para voltarmos a ter tudo a preto e sem qualquer formatação. Eu poderia especificamente aqui no main.scss, e tenho aqui o meu watch a funcionar, eu poderia escrever qualquer coisa do género. Eu quero o meu div, neste caso caixa, e depois posso definir isto desta forma. Dentro da caixa, a unsorted list. E eu quero que esta unsorted list tenha uma color green. E como vocês veem, a leitura aqui dentro torna-se um pouco mais interessante. Porquê? Porque nós conseguimos perceber claramente que esta unsorted list está dentro da caixa. Segue um pouco a mesma filosofia desta própria organização do HTML. Da mesma forma que eu posso agora dizer que quero especificamente que o A desta caixa, ok? E por isso eu estou a definir dentro deste bloco todo, que o A tenha, por exemplo, uma text decoration known e uma color red. E depois até posso colocar aqui o A over e dizer que quero que ele tenha uma color yellow. Ora, o que nós estamos a fazer aqui é, de facto,
preocupados não em perceber se temos aqui todas as inscrições seguidas umas atrás das outras para fazer aquilo que é o nesting normal dentro de um CSS, mas estamos a fazer aqui o código preocupados apenas em formatar estes conteúdos que aqui estão dentro, ok? E desta forma nós conseguimos fazê-lo de uma forma extremamente direta, muito fácil de ler. Ora, o que é que vai acontecer com a compilação para SAS, ou neste caso do SAS para CSS? Vamos olhar aqui e reparem o que é que aconteceu. Ele encarregou-se então de colocar aqui caixa, espaço UL, caixa.a, e para além disso até vai formatando o nosso código de uma forma muito mais interessante. O que quer dizer que nós podemos fazer aqui asneiras deste género, ok? Colocar aqui coisas mais para a frente e quando ele for aqui alterado, ele vai acabar por juntar estes códigos todos e de certa forma também otimizar a formatação do nosso fecheiro de CSS. Se nós formos agora então aqui verificar, vamos aqui refrescar, está o texto aqui a verde e está este ler mais a vermelho. Estes aqui não foram alterados, este aqui ficou sem o text decoration, ficou ali com aquela coisa muito desagradável do amarelo, mas eu penso que dá para perceber a amplitude deste tipo de inscrição. Eu vou aqui voltar para trás um bocadinho, só para termos o código um bocadinho mais bem formatado, porque a partir daqui penso que é suficiente vocês perceberem, neste caso, com este exemplo, que nós poderemos colocar dentro desta caixa, se por exemplo tivéssemos aqui um outro div, ok? Se eu tivesse aqui um outro div que tivesse especificamente cá dentro um parágrafo que eu queria formatar, neste caso com a expressão título, ok? O que é que eu vou fazer? Bom, este div existe dentro da caixa e depois existe o parágrafo dentro do div. Então eu posso simplesmente fazer o seguinte, div, e agora aqui dentro vou colocar p, e dentro do p eu posso pôr, por exemplo, font size 2am. Okay? Até posso fazer uma coisa diferente. Eu posso chegar aqui atrás, colocar aqui tamanho 2am, okay? E agora vou colocar aqui tamanho. Okay? E começamos aqui a combinar as diferentes técnicas de utilização do SAS. O que é que vai acontecer na recompilação? Reparem o que é que aconteceu aqui. Ok, caixa, espaço div, espaço p. Okay? Então agora vamos aqui verificar o que é que aconteceu no nosso parágrafo título. Ele está aqui bem definido. Se eu definir um parágrafo fora deste âmbito da minha formatação, por exemplo, logo aqui no topo, okay? Colocar aqui um texto qualquer, não há qualquer problema, o que vai acontecer é que este texto não vai ser formatado especificamente porquê? Porque este parágrafo está a ser formatado dentro do div, que por sua vez pertence à caixa. Esta é uma forma muito mais interessante, principalmente para quem está habituado a utilizar linguagens de programação, como é o caso do JavaScript, por exemplo, onde nós trabalhamos com este tipo de blocos, dentro de blocos, nomeadamente no que diz respeito às instruções condicionais ou aos ciclos, por exemplo. Então, se nós formos verificar agora aqui, vamos ter ali de facto um parágrafo, mas não está formatado como aquele. Fica aqui explicado o conceito de nesting. Vocês obviamente agora podem explorar um pouco mais, porque dá-me a sensação que com este exemplo vocês já ficaram a perceber as potencialidades que o nesting tem dentro do SAS.